E aí, pessoal, ansiedade da decisão natural, mas eu vou falar sobre outro assunto, o efeito Douglas Costa, números, marketing e também a força interna que isso representa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas sem antes, aqui na descrição do vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67, portanto não perca a oportunidade, basta entrar aqui no link e entender um pouco mais desta atividade. Douglas Costa e os seus efeitos. Hoje recebi uma série de nomes de jogadores, viu, o Douglas vem e esse vem também e tal. O que eu tenho sobre contratações é preciso ponderar claramente aqui. Eu conversei hoje com um dirigente importante que me disse: César, esquece disso até amanhã, o foco é todo ele para o jogo e nós não vamos sequer falar em contratação, não está em discussão. Entende? E eu entendo e estou com ele nessa história, tem que focar. Esse é o primeiro ponto. Já circulam nomes pesados aí, mas acho que não é nada neste momento. Ponto. Tá? Depois, em outros conteúdos, depois do Grenal, a gente vai conversar também sobre alguns nomes aí que estão falando mais uma vez e que a gente precisa ponderar aqui e colocar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o efeito junto ao torcedor da contratação, a maior contratação da história do Grêmio, a contratação de Douglas Costa. O que eu quero ponderar para vocês e acho importante que a gente coloque aqui. Quando o Grêmio contratou ele, existia sim uma desconfiança, uma incomodação com o presidente Romildo, principalmente por ter prometido algumas contratações de peso e elas não terem chegado. Assim, um segundo depois do anúncio, isso virou em favor do presidente Romildo. Em favor do presidente Romildo. O torcedor entendeu o esforço e valoriza muito em todos os comentários e em todos os espaços o que diz respeito ao presidente Romildo e a Carlos Amodeu. Marcos Hermann também recebe muitos elogios, abraços do torcedor e a gente tem que vir aqui fazer sim justiça a isso. O Grêmio tem na figura de Carlos Amodeu, de Marcos Hermann e de Romildo Bolzan dirigentes responsáveis, sérios, que sempre trabalharam e que mudaram o parâmetro do Grêmio. A verdade é essa, o Grêmio é um clube maior do que era. Exatamente a partir da entrada desses homens, principalmente do presidente Romildo e do Amodeu, o Grêmio muda de patamar financeiro, de organização de marketing e por aí afora. E ontem, a partir do momento em que surge o nome de Douglas Costa como oficial, toda a crítica termina, praticamente encerra. Por quê? Porque o Grêmio fez alto investimento, porque o Grêmio pensou grande, porque o Grêmio trouxe um dos maiores jogadores que poderia trazer. E era isso que o torcedor cobrava. Na verdade, o torcedor se incomodava com os discursos que não viravam realidade. E isso acabou ontem. Então é preciso fazer esse ponto. E aí nós vamos para o segundo ponto, ou mais dois pontos fundamentais nesta discussão. Soube hoje que o Grêmio perdeu na pandemia muitos sócios e que naquele período do Renato final e depois da demissão do Renato, o Grêmio perdeu muitos sócios, principalmente antes até da demissão do Renato. Um número muito grande de sócios. Ou pela insatisfação, ou por, enfim, incomodado com aquela história do melhor do Brasil e tal. Muitos torcedores se incomodaram com aquele quadro que o Grêmio estava colocando e de fato mudou. E também com relação às entrevistas do presidente Romildo, aos discursos que incomodaram o torcedor. Pois de ontem para hoje, o sistema lotou. E muitos sócios voltaram ao quadro social do Grêmio. Eu, por exemplo, recebi mensagens de todo o Brasil, de pessoas dizendo: estou de volta, comprei o título, estou de volta e entendo o esforço do presidente do Grêmio. O esforço do presidente do Grêmio em fazer essa, olha, uma epopeia que é contratar um jogador do padrão do Douglas Costa. Então, reverteu-se também a tendência de queda do quadro social em um dia com o anúncio de Douglas Costa. Claro que isso também tem a ver com o time que empurra para frente também nesse momento, com um Grêmio diferente, renovando jogadores, colocando jogadores da base, está de fato mudando. Eu vou ter quarta ou quinta-feira todos os números do quadro social, mas a tendência mudou.
Hoje lotou o sistema, sim, em cima da procura de título de sócio, título mais, né? Antigamente era título, de buscar o quadro social. As ferramentas estão aí, entrem no site do Grêmio, mas o fato é, e aí vai um pedido, o Grêmio precisa do sócio para seguir desse tamanho. E o sócio entendeu isso e hoje procurou. E por fim, não tão importante, ou melhor, também importante, foi o movimento nas lojas do Grêmio. Exatamente. Não se vendeu como se vendeu hoje, não se vendeu ainda, ou não tinha se vendido, nem mesmo no lançamento dessa camisa tricolor. A figura de Douglas Costa colocou as lojas do Grêmio como se estivéssemos no Natal. Hoje eu conversei com 2 executivos que trabalham em lojas licenciadas, uma nossa parceira, e disse: César, é uma loucura. É o Natal. Estamos no Natal. Douglas Costa é um Natal para produtos do Grêmio, principalmente a camisa número 10, pedido dele, que vai nos presentear a partir de agora. O Grêmio mudou o parâmetro com a contratação de Douglas Costa. Aí os mais pessimistas vão dizer: ah, mas o time precisa responder. É evidente que sim. Evidente que o futebol é muito mais do que simplesmente a gente fazer análise de uma ou outra situação. Mas o fato é que essas 3 mudanças se dão em cima de um negócio. A leitura de colocar os dirigentes do Grêmio mais uma vez no patamar que eles mereciam, ponto 1. Os números do quadro social, esses fundamentais para a sobrevivência do Grêmio, ponto 2. E o marketing em cima da venda de camisas, da força das lojas licenciadas, da loja do Grêmio, que hoje teve muito movimento, fazem com que a gente evolua. Muita gente, mas é o Grenal. Claro que o Grenal conta, a final do campeonato conta também, mas a figura de Douglas Costa mexeu nessa panela e jogou todo mundo para cima. E isso é muito legal da gente avaliar, muito legal da gente entender, porque os números começam a mudar, a régua começa a subir e a gente sabe que nestas horas vale muito a força do torcedor. Compreendam o esforço do Grêmio e vamos fazer também o nosso esforço. Até agora, os sócios do Grêmio, muitos que permaneceram, são guerreiros, a gente sabe, a gente valoriza e aplaude todos os dias. Mas quem puder fazer uma forcinha agora, vamos fazer, porque merece. Merece e merece muito. O Grêmio lutou para conseguir esta conquista, esse título, dá para se dizer assim, entre aspas. E agora o torcedor entendeu e começa já a dar amostras, tanto no quadro social como na venda de camisas. E isso é muito legal da gente valorizar. Esse espaço aqui, às vezes, ele critica. Hoje, ele só elogia. Porque hoje é dia de elogiar a ação fantástica que os dirigentes do Grêmio proporcionaram para o seu torcedor. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.